Enquanto você põe no lugar do corpo que você quer aquecer, vai dando uma respirada bem profunda. Inspira. Segura. Solta pela boca. Quando a gente for inspirar de novo, aquece mais um pouco a mão. Escolhe mais uma parte do corpo para aquecer e vai soltando o ar. Pela última vez, a gente aquece, inspira, segura, escolhe a parte do corpo e solta. E assim a gente chega aqui, no hoje, aqui, agora, para começar mais um trecho desse capítulo. A gente discutir, sair daqui nutrido, abraçado a nossa mulher esqueleto. A gente parou da última vez, deixa eu projetar aqui. Desmaranhando. A gente desemaranhou o esqueleto, a linha, né? A linha da mulher esqueleto. A gente parou aqui, ó. Quando a morte se movimenta, os ossos da vida também a seguem. Vamos ler 3 capítulos cada um. Neuci, você quer participar conosco da leitura? Você consegue? Consigo, mas eu vou preferir pegar o meu livro, porque eu não vou conseguir ler aqui. Só um minutinho. Fê também consegue? Como é que você tá por aí? Não, hoje não consigo, porque o celular tá num lugar que tá muito ruim pra mim. Você vai também? Uhum. Então vamos eu, o Lu e a Neuci. Tá bom, fechou. Tá bom assim? Pegar o livro. Tá bom. Neuci, eu vou começando então. Você consegue ir nos escutando enquanto você pega o livro? Qual página aqui tá do livro? Só Do livro? para ajudar a achar. No livro é a 173. 173. Acho que eu vou buscar o livro. Então vamos começando. Vamos lá. Quer pôr no chat onde está o livro? Ou a página? Põe só. Segundo. Para Neuci também nos acompanhar. Com 3 parágrafos. Isso. Então vamos lá. Eu peguei. Pegou? Ó, eu coloquei no chat aí que tá na página 173. Tá. É o segundo parágrafo da 173. Começa de modo semelhante, tá? Tá bom. Então eu vou começar, aí o Lu e depois você, tá? Tá bom. De modo semelhante, quando um ossinho minúsculo está deslocado, lascado, deformado, com luxação, ele afeia a integridade do todo. Quando a natureza da vida, morte e vida é reprimida numa pessoa ou num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, hesita, vacila, impede o movimento. Quando houve algum dano a essas estruturas e ciclos, sempre ocorre uma interrupção da libido. O amor deixa, então, de ser possível. Ficamos debaixo d'água, só ossos, rolando de um lado para o outro. Decifrar a natureza da vida, morte e vida significa aprender seus movimentos, seus hábitos, seus enfraquecimentos. Significa aprender os ciclos da vida e da morte, guardá-los de cor, para ver como funcionam juntos, para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Entre o povo inuit, o corvo é o trickster.
Em seu lado não desenvolvido, ele é uma criatura voltada para o apetite. Ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por ela. Ele é muito cauteloso e extremamente voraz ao mesmo tempo. Se algo não lhe parecer satisfatório de imediato, ele sente medo. Se não lhe parecer satisfatório, ele ataca. O corvo gosta das belas compras macaradas, da conta da prata, de banquetes intermináveis, de mexericos e do sono aquecido sob o buraco da chaminé. O ego corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do jogo, o fim do dia e o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo, pois quando se esquece da própria alma, ele perde seu poder. O ego corvo receia que, se admitirmos a natureza da vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes, hein? Não. Só que o ego corvo é muito simplório, como uma criança antes de ser socializada, e também uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior, qual cama é mais macia, qual namorado é o mais bonito. 3 aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego, apenas. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. O ego corvo, no entanto, tem uma queda e uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego, nem o relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo da alma selvagem. Estou aí, meu senhor, tá? Gente, estão ouvindo a gente? Sim. Tá. Eu vou continuar. Tá uma paciência desenfreada. Show? Achei. Vai lá. É que o meu microfone estava desligado. É, Uma paciência desenfreada, como coloca a poeta Adrienne Rich, é imprescindível para desemaranhar ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não é, não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer e renascer repetidamente. O ato de desenredar a mulher esqueleto revela que ela é antiquíssima, anterior à história. É ela quem compara o peso da energia com o da distância, o do tempo com o da libido, o do ânimo com o da sobrevivência. Ela medita, ela examina, ela considera e depois age a fim de investi-lo com uma centelha ou duas, ou com uma chama repentina de fogo grego. Ou ainda, ela o abafa, soca e o extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso. Ela sabe quando chegou a hora. Na tarefa de desembaraçar, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza, como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, o nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo acerca do amor vai ficando melhor, muito melhor sob esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto
e por ter arrumados seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem-se prever os ciclos do relacionamento em termos do excesso, seguindo-se a falta, e do desgaste, seguindo-se a abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar melhor. Ela não se choca com a escassez, nem tem medo dela. Não é dominada pela fruição. Suas necessidades de obter, de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento, que observa como funcionam em conjunto os ciclos do relacionamento. Ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido, com a beleza do não belo. E ao aprender e praticar tudo isso, essa pessoa se torna o perfeito parceiro selvagem. Você continua? Sim. Como um homem aprende essas coisas? Como qualquer um consegue aprendê-las? Basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna, que não é a do ego. Aprenda perguntando à natureza da vida, morte e vida, perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar. E depois ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz do fundo da mente: isso é uma tolice. Eu é que estou inventando essas coisas. Aprendemos a ignorar essa voz e a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada, do amor de devoção e de uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida, morte e vida. O pescador entoa uma pequena canção de um único verso, que repete para ajudar na tarefa de desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim: ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida. O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra. O que precisa morrer em mim para que eu possa amar. Qual é a não beleza que eu amo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não... que eu temo. Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Entoarmos a canção da consciência até sentirmos o ardor da verdade, estaremos lançando uma labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder ver o que estamos fazendo. O que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. É assim que desenredam nossos sentimentos e tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico, entrar em conflito armado, nem mesmo arriscar a vida na selva. Basta que se queira desemaranhá-la. Esse poder do conhecimento da natureza, da vida, morte e vida, aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para ultrapassar o desejo de se sentir em segurança. Os antigos que procuravam esse conhecimento da vida e da morte chamavam-no de pérola de grande valor, de tesouro inimitável. Segurar os fios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas a seu tempo, rolando no áspero, deslizando no liso. Para o amor, não há conhecimento mais revigorante, mais benéfico, mais protetor do que esse. É isso que aguarda o amante, que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que a contemplar e permitir que seu sentimento por ela surja. É o que aguarda aqueles que se dispuserem a tocar o não belo nela, e que se dispuserem a soltar a sua natureza da vida, morte e vida com carinho.
A gente vai mais esse aí. A gente Deixa eu continua a só leitura, ver. então, no sono Deixa eu da só ver. confiança. Eu posso fazer? É isso, só um A minutinho gente vai só. até a doação da lágrima, é isso mesmo. Pode ler sim. O sono da confiança. Nesse estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência, estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais, no qual ele está cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado: a ignorância é não saber nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador-caçador trouxe a natureza da vida-morte para a superfície, contra sua própria vontade. Ele foi perseguido por ela. Mas ele também conseguiu encará-la. Sentiu pena do seu estado emaranhado e a tocou. Tudo isso o leva a uma participação plena. Tudo isso o leva a uma transformação, ao amor. Embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, nesse caso ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada, pois no sono nós nos recriamos, nos renovamos. Sono que deslinda a meada enredada das preocupações, o sono é o banho reparador do trabalhador, do trabalho doloroso, o bálsamo das almas feridas, o segundo prato da mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Shakespeare, Macbeth, segundo capítulo, 36. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva, mais calejada, a mais cruel e impiedosa, durante o sono ou no instante em que acorda, veríamos essa pessoa por um momento como o espírito não conspurcado, a pura inocência. No sono, somos devolvidos mais uma vez a um estado de doçura. No sono, nos refazemos. Somos recriados de dentro para fora, novos em folha como inocentes. Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos, que são muito jovens e em muitos que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de olhar como os do cão açoitado, da criatura acuada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado. A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente, são muitos os que a deixam de lado junto à colcha ao acordar. Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e a apertássemos junto ao corpo para sentir seu calor. Ai, que lindo. Embora a princípio a volta a esse estado possa exigir que eliminemos anos de pontos de vista desgastados, décadas de meticulosa construção de moradas desumanas, uma vez que voltemos a ele, nunca mais precisaremos indagar por ele, escavar a sua procura. Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço como o de mover um monte de tijolos de um lugar para o outro, mas sim que fiquemos parados tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. Disse que tudo que procuramos também está à nossa procura. Que se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparecer, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de aproximar da natureza da morte, não com astúcia e esperteza, mas com a confiança do Espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento, um simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesmo. La inocenta é com frequência o nome dado a uma curandeira, uma benzedeira, a que cura os outros de lesões ou danos.
Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essas são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou o próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesmas e aos outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos os ciclos do amor. Através da imagem do sono inocente, o pescador confia o suficiente na natureza da vida, morte e vida para repousar e se revitalizar na sua presença. Ele está entrando numa transição que o levará a um conhecimento mais profundo, a um estágio superior de maturidade. Quando os amantes entram nesse estado, eles estão se entregando às forças interiores, àquelas que possuem confiança, fé e o profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que as tarefas da sua alma serão realizadas nele, que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios, em vez do sono dos prudentes. Existe uma prudência que é verdadeira, quando o perigo está por perto, e uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço e desinteressado, mesmo quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos de querer ser livre, são as que deixam o outro escapar por entre os dedos, o ouro escapar por entre os dedos. Muitas vezes ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher, que está interessada nela, que está interessada nele, e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. Um momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar, apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de temer o desconhecido. Às vezes, não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes, é preciso simplesmente mergulhar. Tem que haver em algum ponto da vida de um homem um período em que ele confie na direção que o amor o levar, em que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum leito rachado do rio seco da psique do que de estar solto num território exuberante, porém inexplorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Nesse estágio de inocência, o pescador volta a ser uma alma criança, pois no seu sono ele está ileso e não existe a recordação do que aconteceu ontem ou antes. No seu sono, ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição. No sono, ele se renova. Dentro da psique masculina, há uma criatura, um homem incólume, que acredita no bem, que não tem dúvidas acerca da vida, que não só é sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns a identificariam como self guerreiro, mas não se trata disso. É um self do espírito, e de um espírito jovem ainda por cima, que continua a amar, independente de ter sido atormentado, ferido e exilado, porque a seu próprio modo ele cura a si mesmo, recupera a si mesmo. As mulheres podem testemunhar ter visto essa criatura oculta num homem fora dos limites da sua própria percepção. A capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. Sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofra. Uma confiança na nova vida que se segue à antiga. Uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas essas coisas, em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos do significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos, os recortados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que, às vezes,
À medida que o homem vai ficando mais livre, mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter mais medo e tem de se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que devolve a inocência e a aprender a confiar na natureza da vida, morte e vida. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro. Medo de voltar a uma inocência psíquica ou de que o outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas. No entanto, não é dos seus parceiros que desconfiam. É que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida, morte e vida. É na natureza da morte que eles precisam confiar. Como no sono, a natureza da vida, morte e vida, na sua formação primitiva, é tão simples quanto uma delicada expiração, um término, inspiração, início. A única confiança necessária é de saber que, quando ocorre um final, vai surgir um novo conhecimento. Começo. Para conseguir isso, se tivermos sorte, somos vencidos, nos entregamos à influência da confiança. O método mais precipitado consiste em nos lançarmos num estado mental confiante, forçando-nos a eliminar todas as condições, todas as restrições. No entanto, geralmente não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes o suficiente para confiar, porque esse dia não vai chegar nunca. Por isso, assumimos o risco de acreditar estar errado o que nos foi ensinado acerca da natureza da vida, morte e vida, e de que nossos instintos estão certos. Para que o amor seja, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será de natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve uma sábia inocência, que cria e recria, como seria de esperar as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Terminamos a leitura de hoje. Uhum. Uau! Posso parar o compartilhamento? Pode. Bom. A Paty uma hora entrou e depois saiu. Bom, ela vai ver a gravação. Gente, em primeiro lugar, como que essa leitura reverberou aí? Eu via nesse falava às vezes, nossa senhora! Você sabe que quando eu peguei o meu livro, que eu não leio faz algum tempo, ele estava exatamente com o marcador na mulher esqueleto. Olha! Então isso já me deu uma coisa, assim, né, na mulher esqueleto. Eu não consegui achar exatamente a página que você estava meio, acho que meio sonada ainda, mas eu fui sendo levada, e a cada parte que a gente lia, que eu ouvia, me trazia uma lembrança, porque esse livro é muito importante para mim, muito importante. Eu comprei ele sem querer, sem saber. Eu fui a comprar um presente para uma amiga há uns 30 anos atrás, eu não lembro quando foi. Não lembro quando foi. Esse já não é nem... Porque todos os que eu tive, eu dei. Ah, sim. Todos os que eu tive, eu dei. Esse daqui já é de um brechó que eu consegui. E ele foi muito impactante para mim. E a minha filha, que hoje tem 34 anos, ela tinha uns... ela tinha uns 6 anos. Ela estava começando a ler. E ela é uma leitora voraz. E eu lembro que a gente estava na praia e eu não conseguia parar de ler isso daqui na praia. E as crianças brincando, e o pai delas brincando. Ele lê bastante também. E aí ela começou a ler, porque tem uns contos. E eu fiquei meio assim de dar para ela, porque eu não sabia se tudo bem. Ela devorou o livro também. É mesmo? Ela devorou. Ela tinha uns 6, 7 anos de idade, ela não tinha mais do que isso.
E ela devorou o livro. Então, é um livro muito importante para mim. E essa parte, principalmente da Mulher Esqueleto, está reverberando muito em mim agora, porque eu estou casada com uma outra pessoa e ela está passando por um momento muito delicado de saúde. A gente teve Covid no ano passado, em setembro, e ele ficou com Covid longa. Uhum. E isso desestabilizou ele completamente mentalmente. Foi muito difícil. A pior parte já passou. Ele teve crises de ansiedade terríveis e depois entrou numa depressão horrorosa. Mas ele agora, ele não consegue acordar. E ele fica lutando contra isso. E eu fico falando, mas durma, durma. Dormir é bom, você está precisando, você ficou esgotado, você está. Então, assim, hoje eu vou dar esse capítulo para ele ler, porque para mim fez muito sentido. Porque fala do Muito, sono, né? faz muito sentido a gente se recompor no sono, né? O sono, ele livra a nossa de toxinas, isso já é provado, que a gente precisa dormir, que se não dorme, pode ter Alzheimer, tem várias doenças que podem vir por conta de não dormir, né? E essa renovação, né? E essa entrega é tão lindo nesse capítulo e nesse conto, né? A Mulher Esqueleto nos ensina tanto, é tão maravilhoso que mesmo depois de ter lido e relido várias vezes esse livro, ela me traz de novo um frescor, uma energia, uma vivacidade, uma alegria. Sim. Olha, estou muito grata por fazer parte desse grupo, por conseguir participar desse grupo, que eu acordo geralmente um pouquinho mais tarde, e sempre quando eu vejo já passou, vocês estão ou terminando, ou eu já vi outras gravações, mas essa foi muito especial para mim. Eu Muito acho que você tinha que estar aqui mesmo, porque você está nesse momento, né, com o seu companheiro hoje, com essa questão do sono, e aí só tem o sono nessa parte, nesse trecho. Foi engraçado isso, como as coisas acontecem não por acaso, né? Vamos começar por esse sono, então. Quer falar, amor? Para mim, a leitura era dividida em duas partes, né? Porque a gente estava ainda terminando o desemaranhamento da mulher do esqueleto, né? Uhum. Depois veio o sono, assim. E eu acho que é muito simbólico essas duas passagens, assim, né? Uhum. Vou falar do sono primeiro, mas eu queria voltar depois do desemaranhamento ainda. Mas a inocência, dentro de uma linha do Enneagrama, é vista como uma virtude. Uhum. Talvez hoje eu pude ter um pouco mais de clareza o que seria essa inocência, né? Uhum. Porque a gente coloca na nossa língua portuguesa a inocência como sendo algo trivial, né? Meio boçal, né? Ah, sabe de nada, inocente, né? Como ignorância, né? Canini fala mesmo no livro. Ele distingue, Né? as coisas. E a inocência, acho que é a volta, né? A volta, eu sempre vi isso como uma virtude na volta da nossa criança criativa, né? Uhum. E ter de novo esse olhar da criança criativa, aquele olhar que brinca, né? Que tem fascínio em brincar com qualquer coisa, né? Que vê uma coisa mais simples e transforma aquele em brinquedo, né? E acho que esse fundamento, né, da brincadeira, da criança, é algo que talvez está um pouco a gente vai esquecendo, né, sendo adulto. A realidade foi matando esse momento, Uhum. os brincantes, né, que é a manifestação do espírito. Então, eu acho que o sono fala muito disso, assim, né? E o tempo todo eu ficava com a imagem do sono e da lágrima, né? E depois eu vi que a gente acabou na lágrima lá, Uhum. né? Mas o tempo todo eu ficava olhando, né? Primeiro lembrando do conto, né? Como naquele momento a mulher esqueleto ela olha
e se conecta, né? E vê uma tranquilidade, né? E essa tranquilidade é da psique masculina, Hum. onde todos temos, né? Uhum. Essa energia. Então eu fiquei aqui, tipo, pensando, mas quando é que vem essa lágrima? Como é que vem essa lágrima? E vem na próxima semana, então. Cena do próximo É, capítulo. um capítulo, né? Que talvez eu achava que era uma redenção, né? Uma redenção, assim, um ato de entrar em contato com essa profunda dor, deixar ela de lado e limpar, né? Mas vamos ver o que vai falar semana que vem, Uhum. né? E eu vou falar sobre o sono por enquanto para aqui. Mas eu queria falar depois do desmembramento aí, final. O sono, acho lindo que ela linka o sono com inocência, né? E eu entendi isso também, que o sono, ele tira da gente todos os rótulos, sabe? Sabe essa lente que a gente enxerga de forma adulta, né? Cheia de preconceitos, cheia de muita sujeira, muita contaminação pelo entorno, né? Uhum. E no sono inocente, a gente zera, o pote não tá tão cheio, sabe? Uhum. Você olha com a lente mais limpa, uma lente mais lúcida, né? Que olha de verdade para o outro, porque muitas vezes a gente olha para o outro já com tanto rótulo, com tanta contaminação pelo que falaram da pessoa, sabe? Então ela Uhum. distingue, né? O ignorante é o que não sabe, o inocente ele sabe e mesmo assim ele se abre para o bem. Uhum. Isso é tão lindo, ele Uhum. sabe, mas ele fala, eu quero ver Uhum. se é isso mesmo, eu tenho curiosidade para ver se o que o que eu sei de fato é verdade. Pode não ser, ele se abre para uma nova perspectiva, né? E eu acho bonito também a gente pensar no sono com a gente, né? Muitas vezes a gente vai deitar também inflamado por tantas percepções do dia, né? Cutucado, ela fala no começo, acho que você vai falar isso quando você trouxer o emaranhamento ainda, né? Mas eu dividi esse capítulo em algumas palavras-chave, assim. Primeiro ela estava falando do medo, que aí está no emaranhamento ainda. Depois ela começa a falar do sono e da inocência, e ela termina com confiança. Eu diria que são esses três momentos, né? Então, quando ela está falando do medo, ela fala que muitas vezes é por conta de uma ferida antiga, um medo sem motivo, né? É o medo porque eu já sofri, eu não quero sofrer de novo. Uhum. E se você deixar de lado as feridas antigas, será que tem algo que te cause medo? Medo sim, mas que cause ferida agora? Às vezes não, né? E muitas vezes a gente vai deitar com esse sono recheado de medo, né? Uhum. Com vontade de fugir, com muitos pensamentos negativos com relação ao outro e a nós. Ela fala da voz irritante, né? Que é o grande fator X, a voz sabotadora. E uma noite de sono pode mudar tudo. Já aconteceu isso com vocês? Você vai deitar de um jeito, você acorda de outro jeito, com os pensamentos totalmente renovados. Tudo que você estava pensando, sei lá, segundos antes de dormir, muda. Você acorda Nossa, com outro já, humor, com certeza. não é? Fala um pouquinho como é para você, Fê, esse sono, que às vezes muda tudo. Nossa, eu tenho muito isso, muito. E agora, principalmente porque eu tô menstruada, então, tipo, ontem, pra mim, a vida tava um caos, assim. Tudo era um caos, tudo. Eu chorei, eu fiquei irritada, muitas coisas aconteceram. E aí hoje eu acordei completamente normal. Tudo passou, Vai tá dormir tudo querendo bem. matar e É acorda tipo, querendo amar. nossa, né? Onde eu tava ontem, cara? Onde eu fui? Que eu chorei, que eu fiquei com raiva, que eu quis acabar. Tipo, nossa, meu, muito mexida. Aí dormi e acordei super bem. Tipo, super nada aconteceu, tava tudo bem. Tipo, o que aconteceu ontem, né? Que loucura. Esse sono que zera, né? A gente zera o jogo. Esse só não quiser, exatamente. Vamos dar um restart aqui, porque o negócio deu tchutchu e vamos começar do zero. Sim. É muito incrível, muito incrível. Esse capítulo mexeu muito comigo, assim, porque tá tudo muito intenso, assim, pra mim. E eu tenho essa coisa do medo, porque às vezes eu tenho umas crises de pânico, então eu gostei muito de ler o medo, e o que ficou pra mim muito também foi a entrega, né?
Esse inocente, foi até uma parte, acho que a Neuci leu, que é o que larga todas as crenças que ele já tinha, né? Tipo, medo de relacionamento por causa de medo de dor, medo de perda, medo de se machucar, de relacionamentos antigos. E aí vem o inocente que tem essa beleza de tipo, pouca coisa me machuca, mas que o que me machuca eu me autocuro. Kiron, né? Muito Kiron. É, muito Kiro! Sim, E aí, pra mim, ficou muito essa entrega, assim, se entrega e vai na água, sabe? Vai no fluxo do rio pra ver onde vai. Tá tudo bem, se entrega, tem né? uma hora que Se ela permita fala, né? viver, Às se vezes só permita resta viver. mergulhar. Isso, começa a mergulhar e enxergue também o que tem de belo no feio, né? Sim, Se permita ver esse feio, pra ver quem ele é, pra ver quem você é também. Foi sim. muito profundo hoje, muito. Nesse trecho que ela fala do medo, tem uma parte linda. Bom, tem um monte de partes lindas, né, pra gente comentar, mas tem quando ela tá falando do medo que prejudica a si mesmo, porque o medo é isso. É, é você se auto-boicotar por medo da dor, abrir mão do amor, sabe? E aí você está prejudicando a si, está renunciando ao ruim e também ao bom, ao transformador, ao maravilhoso, ao milagre. E ela escreve assim, né? Quando você esquece da alma, você perde seu poder. Aham. E no começo ela fala isso, né? Da gente acessar a alma. E não vai ser sempre fácil, às vezes vai ser dolorido e pesado. Quer falar do desmoronamento? Vai falando você primeiro, você tomou Tá. nota, eu falo depois. Tem uma coisa também que ela fala que eu acho importante comentar, que ela fala, será que a gente teve um passado tão bonito assim? Porque às vezes a gente floreia um pouco um passado, né? Dá saudades de alguns momentos que sim existiram, mas que estavam permeados de vários outros momentos não tão bonitos assim, né? E dá a impressão de que a gente tem saudades de um passado que não necessariamente foi daquele jeito, que não existiu daquela forma, que a gente coloca um pouco de maquiagem. Ou tão terrível também, né? Acho que a gente tem essa tendência, né? Ou não tão terrível? Ou tão Ou o quê, terrível, né? né? Ou foi Ou maravilhoso, a gente tem essa tendência de falar, nossa, meu passado Sim, foi super traumático e Ah, não tá. foi nada daquilo, sim, né? Foram pequenos momentos ruins, muito melhor, mais belos do que ruins, né? sim. Ainda assim, a saudade é um passado que não existiu, né? Nem muito bom, nem muito ruim. É. E aí, nesse trecho, ela fala, né, de três coisas, três sabedorias. Primeiro, a de pressentir um novo caminho e estar disposto a aprender com ele. Então, esse pressentimento, né, de que algo novo está vindo e que eu posso ficar aqui e que vai me trazer aprendizados importantes. Depois, a tenacidade para você passar por fases difíceis, né? Entender que são fases, é isso que são ciclos, que depois de mortes vem vida, né? E por fim, a paciência para ficar e acessar o amor profundo, ou por algo, ou por alguém, ou por um lugar, ou por uma fase, né? E Ou por si próprio. ou por si próprio, sim, para dessa forma atingir o tesouro, né? O ouro, chegar no ouro. Quer trazer uma coisa? Eu acho que eu fiquei muito com essa parte aí, né? Desses três pontos que você trouxe agora, né? Uhum. E, e pegando um gancho da Nelci, acho que não tem como a gente não passar por esses três se não passar primeiro por amor por nós mesmos. Porque a gente passa por nós mesmos o tempo todo, né? Tudo que eu sinto é por mim mesmo, tudo que eu vejo é por mim mesmo. Eu tenho um ponto de vista, a Sara tem outro ponto de vista, e que porque ela é outro universo, né? Então, eu acho que da mesma forma, o sentimento também, ele só é sentido por nós mesmos, assim, né? Não dá para sentir pelo outro. E, e acho que essa parte do desemaranhamento que eu vejo, que eu vi assim, que eu quero trazer, é um momento, assim, da gente, quando ele vai tirar um pouco da projeção que eu tenho em relação à minha vida, o controle que eu tenho em relação à minha vida,
né? Então é aquele momento que eu me distancio, né, da, da, daquela morte, vida-morte, que eu não sei bem ao certo, e aceito aquela condição, né? Aceito sem querer ter o controle. Ele fala do controle até, né? Nesse momento, assim. É. Fala que às vezes eu controlo tanta vida que tem vida para controlar, Isso. né? Ela fala, vida excessivamente controlada gera pouca vida a ser controlada. Não tem vida. Acabou a vida, Acabou a né? vida. É isso de você estar no fluxo do rio, né? No rio da vida. Né? E estar nesse fluxo é aceitar também ele, né? Eu acho que o controle, para mim, é uma característica muito da mente masculina, Sim. dominadora, né? E que, de alguma forma, a mulher ficando sobrecarregada foi assumindo essa qualidade de controle, Uhum. né? E, e a gente precisa, de alguma forma, tirar um pouco desse controle da gente, assim. Desapegar um pouco desse controle para poder fluir, né? Para poder estar mais em paz. Para isso tem que ter confiança, né? Entrega, para perder o controle. Mas sabe, tinha uma coisa assim, né? Tinha uma época da minha vida que eu falava, meu pai, nossa, quando eu ia nos trabalhos de ayahuasca, eu falava, eu tô ficando doido, cara, eu vou ficar louco. Aí um dia uma companheira minha falou assim, uma ex-companheira minha falou assim, quem fica louco não fala que tá ficando louco. Sabe? É a mesma coisa com o controle, assim, ó. Tipo assim, se você acha que você vai se desorganizar, que você não vai se desorganizar, né? Você acha que tá perdendo o controle? Você tá perdendo controle, não, tipo, relaxa, né? Relaxa. Sabe o que você tá falando do controle, Lu? E assim, tem um trecho que ela fala assim também, né? Que o que nós estamos procurando também está à nossa procura. Esse trecho também é tão lindo. Isso me lembra até o livro que a gente leu do Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Eu não sei se vocês conhecem, a gente fez um ciclo de leitura desse livro também. E a gente sabe, a física quântica está aí falando o tempo todo agora, né? Que quando você tenta, com matéria, controlar a matéria, é muito mais pesado, sabe? Requer muito mais força e não tem garantia de que vai conseguir, né? Porque é você forçando algo e o que a gente está cada vez mais percebendo é como a energia é que movimenta as coisas, né? As sincronicidades, assim como o Neuci está aqui hoje, não por acaso, para ler justamente esse capítulo, sabe? Então, se ela quisesse controlar e vir no dia que vai falar de sono, eu não conseguiria. Entendeu? Se fosse você querendo controlar. Sim. Mas quando a gente entrega, as coisas começam a dar certo e a se encontrar e a acontecer. No Um Novo Mundo, o Eckhart Tolle escreve assim, né? Se você já colocou intenção e você já fez tudo que estava dentro das suas possibilidades, agora você só abre a mão e entrega. Só entrega. Isso me lembra uma outra coisa que eu fiz um retiro de silêncio na Índia em 2014. Que lindo. E eu lembro do guru falando uma coisa que me marcou muito. Ele falou, quando você dá o seu 100%, quando você faz a coisa com intenção, então você está dando 100% de você, não tem culpa se você não conseguiu, ou se não conseguiu tudo que queria, ou se alguma coisa aconteceu. Porque você deu o seu 100%. Quando você coloca toda essa intenção e entrega, né? E tem vai, a culpa não existe. É muito louco isso. Eu nunca tinha pensado nisso, porque a culpa é uma coisa que mina a gente, né? Se eu tivesse, se eu fizesse, se. Não tem, né? Se você constantemente tenta, pelo menos tenta, né, colocar o seu 100% em tudo que você faz, até no seu café, sabe? Assim, são coisas... quando a gente começa a fazer a coisa virar um moto contínuo,
né? Uma coisa leva a outra. Então, não é porque é uma coisa pequena que eu estou fazendo, né? Que a intenção, o 100%, é só quando eu vou fazer algo grandioso. Não, é em tudo, né? Eu gostei muito dessa explicação do guru. Sim. Eu também vi a carta da força do tarô no desemaranhamento, né? Sobretudo quando ele fala desse lugar assim da gente, quando ele fala das três coisas, o que era mesmo? Sabe, me ajuda a lembrar, é na cidade. O pressentimento, a tenacidade e a paciência. Isso, a tenacidade, o pressentimento e a paciência. E isso eu vejo muito a imagem da deusa, né? Nesses três aspectos, assim, tá muito forte, né? E essa imagem da deusa é o que a gente tem cada vez fazendo um resgate, né? Na nossa psique, assim, né? A imagem do Deus, né? O Deus que eu tenho que temer, o temente de Deus, isso castrou muito a paciência, a tenacidade, né? Até a própria persistência, né? E aí eu lembro da carta do tarô, porque quem domina a força é a mulher que está dominando o leão, né? Tem um leão, o leão está ali com todo o seu ímpeto, e quem está isso é nessa paciência ali que tem o domínio dessa força, né? Então eu me vi muito essa imagem nessa hora também. E sabe que você está falando disso, assim, eu fico lembrando que esse período que a gente está agora também, de querer as coisas todas fáceis e rápidas e prontas e pílulas que resolvem, sabe? Também nos fazem perder essa paciência, essa persistência, sabe? Tenacidade. A tenacidade, pois é. E ela fala nesse capítulo bastante vezes do período de incubação, né? Tem coisas, e de novo a gente volta para o que eu estava falando lá, né? De querer controlar, o que a gente estava falando, do controle. Então, quando a gente controla, é porque a gente quer isso agora. Então, eu falo o que eu quero e quando eu quero. E como eu quero. Curioso, porque você fala assim, tenacidade. Agora tô tenaz. Acabou. Né? Acabou. Exatamente. Acabou. Né? Acabou o acaso, né? Eu quero controlar, quero fazer do meu jeito. E ela fala do período de incubação, e aqui a gente está falando do tempo, né? És um senhor tão bonito, como diz a música, né? Um grande catalisador, assim, de tudo, eu diria. O tempo é um grande transformador de tudo. E às vezes precisa desse tempo, às vezes um tempo até com um pouco de distância, sabe? Que é o período de incubação, de repouso, do sono, né? Para que transmute, para que catalise. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo e ele estava lá com uma pessoa que tinha acabado de terminar um relacionamento, estava confusa, muito ainda enredada no relacionamento anterior, com muitos medos, e é exatamente o que a gente leu hoje. Então ela fugia, né? Não, eu não quero, eu me esquivo e tal. E aí ele deu esse tempo, essa incubação, e aí essa pessoa volta, sabe? Às vezes o tempo vai deixar as coisas decantarem e caírem no seu devido lugar, né? Precisa desse tempo de incubação e de entrega. Eu não vou mais controlar, eu vou deixar que o tempo haja e traga. Cronos. Cronos. Não Kairos. Não Kairos. Cronos. Falamos de Cronos, de Quiron, da deusa. Queria também trazer o finalzinho da confiança. Só para a gente passou pelo medo, passou pelo sono e a inocência, né? E ela termina com a confiança. Não, amor, tem gente que morrendo de fome aqui me pedindo comida. Fala que já está acabando. Já está acabando. É gato ou cachorro? Gato, 2 gatos. Gatinho. Eles não esperam, não. Aí no finalzinho, quando ela fala de confiança, ela traz assim, né? Confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento, confiança na vida nova que se segue à antiga.
E quando ela está falando isso, ela traz a figura do homem, né? O que é bem interessante, assim, de que o homem precisa acreditar, precisa confiar. E ela até fala, né? Alguns vão pensar que é o selfie do guerreiro que precisa ser acionado. Não, é o selfie do espírito, e é um espírito jovem, que não independe da idade que a gente tem aqui, né? No tempo gregoriano, tem a ver com o nosso interno, com a nossa psique, né? Um selfie do espírito, que acredita que por mais que tenha períodos de vales, vai ter também os períodos de pico, né? Uhum. Confiar de que a vida vai voltar, né? Ela fala do medo que algumas pessoas têm de adormecer na presença do outro, medo de voltar à inocência e que o outro tire vantagem. Mas é uma confiança, a gente falou isso no encontro passado, né? Da fé inabalável. É uma confiança e uma fé inabalável, assim, que não se amedronta, né? Não se abala mesmo. E ela fala, né, não tem sentido a gente esperar o dia que a gente vai sentir força o suficiente para confiar. Esse dia não vai chegar nunca, porque a gente primeiro confia. A confiança ela é entregue primeiro, né? Eu solto bem aqui na gente, né? Tá ruim? Não, tá bom, gostoso. E eu entendi também essa parte, quando ela fala da confiança, dos períodos de dificuldade, de instabilidade, de insegurança, como ritos de passagem, sabe? Eu entendi muito isso como aquilo que... Sabe aquilo que vai sendo testado pelo fogo? Entende? Mas que vai tornando cada vez mais forte, até você chegar nesse lugar, assim, do inquebrantável. Isso tem a ver não só com o outro, mas tem a ver conosco também, né? Da gente ir acessando esse lugar dentro de nós que é inquebrantável, que é essencial, assim. Nos primeiros capítulos, para quem lê o livro, ela fala de acessar o osso, que o osso é aquilo que não... É a última coisa a ser desintegrada, né? Então, é acessar o osso. Para algumas linhas, o osso tem toda a memória do nosso corpo, e não só do nosso corpo, da nossa matéria. Está no osso. Mas eu pensei de falar um pouquinho astrologicamente como é que a gente está nesse momento, para a gente acabar. Fechar. E o que me chama mais atenção, assim, quando eu olho a mandala, né? Estou lendo aqui a mandala agora, é essa força do espírito, né? É o guerreiro do espírito, não é o guerreiro da força, é o guerreiro do espírito, é o guerreiro que ele vai ter na mão dele um instrumento musical, o maracá, seja o tambor ou o violão, ele vai estar lá nesse momento, porque é Netuno que está, de alguma forma, harmonizando todas as tensões astrológicas que a gente está vivendo nesse momento. E Netuno ainda em peixes, né? Vai ficar em peixes mais algum tempo, mas ele está se despedindo de peixes, chamando esse convite para esse olhar da inocência. A gente também tem um Plutão que está retrógrado, quase chegando de novo em Capricórnio, que pode trazer questões que estão ali no nosso subconsciente, meio adormecidas, e que a gente, meio que desde março, a gente passou por elas, mas podem voltar atrás, essas questões. Então, padrões de comportamentos viciosos podem vir à tona, e pode ser o momento também da gente olhar para eles e falar, agora chega, me liberto, me limpo disso. A gente está, de alguma forma, assim, com alguns hipócritas, pensamentos hipócritas dentro da gente, com esse Plutão retrógrado, ainda em Aquário. Hipocrisia no sentido de autoritarismo, né? Então, quanto que a gente está sendo autoritário com a gente mesmo? Quanto que a gente está sendo autoritário com os outros, mas sobretudo com a gente mesmo, tão cruel com a gente mesmo. Então, agora é o momento da gente poder, depois, quando chegar em Capricórnio de novo, olhar para isso com um certo distanciamento, né? E poder se libertar quando ele voltar de novo no movimento direto. Deixar de lado esses comportamentos que nos agridem e nos agridem as outras pessoas também. Te vendo uma lua cheia, a gente está entrando já numa fase da lua começando a minguar, né? E com isso a gente
pode intencionar para poder minguar essas questões, né? E nesse momento que a gente está lendo aqui, a gente estava com Quiron bem no meio do céu, ativando aí as nossas feridas, né? E trazendo para a gente esse conhecimento de como lidar e nos libertar dessas feridas. Então, eu acho que é isso. E Vênus está em Leão também, não foi? Entrou em Leão? Vênus entrou em Leão. Eu né? acho legal, assim, linkando com o nosso capítulo aqui, né? Porque Leão é um signo de fogo e é fixo. Então, me lembra muito, assim, assim como o Áries, né? Ele a energia do impulso, é de fogo também, mas é de impulso, de início. O de Leão é o que sustenta, né? E aí a gente pode ficar refletindo sobre isso. O que sustenta, o que alimenta esse fogo, sabe? E aproveitar esse Vênus em Leão. Isso aí. Né? É o amor próprio para poder amar o outro também. Para concluir, só quero que a gente aproveite esses últimos minutinhos para fechar os olhos. E eu vou trazer aquele parágrafo desse trecho que a gente leu, em que ela faz algumas perguntas, que a gente pode ter passado rapidinho, mas eu queria que agora a gente parasse em cada perguntinha, refletisse um pouquinho sobre elas, e a gente fosse para o nosso dia agora, pensando nelas. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma respiração profunda. Volta pela boca. Vamos refletir sobre cada uma das perguntas aqui. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje e o que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? E se não for agora, quando? Respira profundamente. Vamos começar o nosso dia hoje pensando nisso, nas coisas que precisam morrer e nas coisas que precisam nascer. É isso, gente. Tchau. Gratidão a quem Tchau, veio. Nilce. Tchau, Nilce. Então, Tchau, gente. Fê. Bom dia. Valeu. Bom dia. Bom dia para todo Mas mundo. ficou quietinha. Fiquei lunando aqui. Cavernando. Cavernando total. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. gente. Bom dia. Beijo. Beijo. Vocês estão lindos no sol. Gratidão, amada. Beijo.